Meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu pedi para vocês pesquisarem, né? Algumas técnicas, algumas dicas de como dormir melhor. Então é provável aí que a gente tenha encontrado um monte de dicas, né? Manter uma regularidade, manter uma rotina antes de dormir, tomar um chazinho. Quem tá grávida no grupo aí deve ter pensado assim, não está grávida, é uma técnica boa para dormir melhor. Ou quem tem um bebê pequeno deve ter pensado isso também, não ter um bebê pequenininho, né? É uma boa técnica, mas brincadeiras à parte, a gente está num mundo muito ansioso, muito agitado, muito estressado. Eu que o diga, né? Cada vez mais. E cada vez mais, né, a gente ouve da necessidade de nós nos acalmarmos, né? E aí surgem várias técnicas, vários meios de se acalmar, contar de 1 até 10, né? Vários meios de a gente tentar manter uma noite de sono tranquila, até porque faz bem para a saúde. O Brasil, né? Dizem que no Brasil 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. Nós não vamos comentar aqui aqueles casos que necessitam ser medicados realmente. Existem pessoas com distúrbios de sono, com alguns problemas de saúde que prejudicam o sono realmente. Então as pessoas precisam de fato serem medicadas, procurar orientação médica e cumprirem o tratamento como o médico mandar, né? A gente não vai criticar, né? O caso aqui não é nesse sentido. A gente vai falar sobre boa noite de sono em meio a tanta turbulência. E a gente vai apresentar aqui hoje no PGM o melhor calmante do mundo. O texto base de hoje está em Salmo 4. E aí, no versículo 7 e o versículo 8, Davi fala assim nesse salmo: encheste meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que tem fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Qual que é o segredo de dormir tão bem assim como Davi dormia? Talvez a gente olhe e pense assim, para Davi era fácil, né? Davi era rei, sei lá. Então dormir tranquilo é fácil. Se eu tivesse dinheiro eu também ia dormir tranquilo. Será mesmo? Mas se a gente olhar o versículo 1 do Salmo 4, olha só o que Davi fala nesse versículo. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele pede ao Senhor que ouça a sua oração. Ele fala que ele está angustiado, que ele vive dias de angústia. No versículo 2, 3, ele fala sobre isso. Que as pessoas estão ultrajando a honra dele, que as pessoas estão falando mentiras sobre ele. Então ele está passando por um momento de muita turbulência. Ele não está numa época boa, ele está numa época difícil. E mesmo assim, ele termina dizendo que ele dorme, deita em paz e logo adormece. Como pode isso? Qual o segredo dele? E é isso que a gente vai comentar. O segredo dele nós temos. Se você não tem, você pode ter. O primeiro segredo dele é o seguinte, é o versículo 7, ele fala assim: encheste meu coração de alegria. A alegria maior do que daqueles que têm a fartura de trigo e de vinho. Queridas, que alegria é essa? E aí eu lembro daquela musiquinha, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. É a alegria da salvação. Não há motivação maior de alegria, de contentamento, de saber que o que nós merecíamos era a morte e Jesus Cristo nos resgatou. Por mais difícil que esteja a nossa vida, por mais complexo que esteja a situação, que a gente não vê saída, não vê, parece que o emaranhado ele não se resolve, cada dia mais o novelo está mais embolado. A alegria da salvação, de saber que Deus nos ama, enviou o seu Filho em nosso lugar, morreu em nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados, ela precisa estar presente, ela precisa estar inerente em nós. Tanto é que tem um texto que eu acho que foi o próprio Davi, que também fala sobre isso, que ele estava muito triste, e ele pede justamente isso ao Senhor: Senhor, traz de volta a alegria da tua salvação. Então, talvez se você esteja passando por um momento de tristeza, de muita dificuldade, onde você talvez pense, eu não tenho motivo para sorrir, tá tudo tão difícil, tão desesperador, lembre, você foi salva por Jesus. Isso é motivo de muita alegria. A segunda dica que ele dá pra gente aqui é o seguinte: ele fala que ele deita em paz. Em paz me deito e logo adormeço. Essa paz que ele fala aqui, é aquela paz que Jesus fala, que ele deixa com a gente, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não te dou como o mundo te dá. Não se turbe o seu coração. Essa paz que Jesus dá é a paz com Deus. Percebam que Deus, ele é santíssimo.
Os textos bíblicos que falam sobre a santidade de Deus, falam assim, ó, santo, 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 que é uma forma de traduzir é como se falasse santíssimo, Deus é santíssimo. E a santidade de Deus não permite que o pecado chegue junto, é impossível. Deus não admite pecado perto dele. E nós podemos viver em paz com Deus, sendo pecadoras, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós também podemos dormir em paz com Deus. Lembra que no Novo Testamento fala sobre isso? Que nós somos, acho que Coríntios fala sobre isso, sobre o ministério da reconciliação. Hoje nós somos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Então, se a situação para você está difícil, se é difícil dormir, difícil pensar por tantos problemas, entregue seus problemas a Deus. O maior problema de todos já foi resolvido. Nós morreríamos por conta do pecado. E agora nós teremos a vida eterna com Deus. A grande questão é que a gente tem uma tendência de nosso dia a dia separar a nossa vida espiritual da nossa vida do dia a dia, da nossa vida secular. Mas nós somos também espírito, nós também somos espirituais o tempo inteiro. Então, muito mais do que a gente vive aqui, nós precisamos pensar na eternidade. O que nós fazemos aqui, o que acontece aqui, refletirá lá na eternidade. Então eu sei que pode estar difícil para você em algum aspecto, mas não desanime e não esqueça de que você é salvo por Jesus. A alegria de Jesus já está em você porque Ele te salvou. E você também pode dormir em paz com Deus, porque mesmo que você peque, mesmo que esteja em pecado, em Jesus você pode ser perdoada. Em Jesus você já é perdoada. Jesus, quando morreu pelos nossos pecados, Ele morreu pelos pecados que nós cometemos hoje e pelo que a gente vai cometer. O sangue dele é poderoso para nos libertar, é poderoso para nos limpar. E é por isso que o salmista diz, e nós também podemos dizer, que em paz me deito e logo adormeço, porque tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E agora, para a gente poder discutir aqui no PGM, a primeira perguntinha é: como você tem enfrentado as dificuldades do seu dia a dia?